Jace. No vídeo de hoje vou falar sobre duas palavras que têm o mesmo significado em português, significam para, mas em inglês são usadas de maneira diferente. E isso causa uma confusão, porque aí você traduz para e quer usar de qualquer maneira e não pode. Então vamos lá. Aqui eu não coloquei tudo, mas os exemplos principais, a diferença dos dois, certo? Então, I want to talk. Aqui a gente tem dois verbos nessa frase. Todas as vezes que eu tiver dois verbos principais em uma frase, o segundo ele vai estar no infinitivo. O que é o infinitivo? É quando o verbo não está conjugado, ou seja, o nome do verbo. Conversar, brincar, estudar. Então, to, ele indica que esse verbo está no infinitivo. Então, I want to talk seria eu quero conversar. Ok? Então, ele modifica esse verbo deixando ele no infinitivo. Você jamais poderia dizer I want for talk, certo? Então, I want to talk. Então, ele caracteriza o segundo verbo no infinitivo. Ok? Próximo. I go to Spain. Quando eu tiver um lugar, ou utilizando esse verbo aqui, go, então quem vai para. Então, esse para vai ser o to e não o for. Por quê? Porque o verbo go pede a preposição to. Então, I go to school, I go to work, I go to Spain. Então, quando você tiver um lugar que você está indo em direção a esse lugar, você vai usar o to como para, certo? Aqui ele nem vai significar para, aqui ele vai significar propósito, né? O que a pessoa quer fazer, ok? Nesse daqui, the test to them. Então, aqui seria algo direcionado a alguém também, que seria o teste para os alunos, para eles, ok? Então, uso to quando tiver algo direcionado a alguma pessoa, nesse caso, to them. Já o for, quando eu usar um verbo para falar sobre o propósito de alguma coisa, então esse verbo ele vai ter que estar no infinitivo se eu usar o for. Então aqui seria o quê? I use computers for working. Seria eu uso o computador para trabalhar. Ele deixa esse verbo aqui no infinitivo também, só que o infinitivo vai ser caracterizado aqui pelo gerúndio, já que eu estou usando a preposição for. Então, para trabalhar, for working. E se eu não quiser usar o for, poderia dizer to work, usando o infinitivo com esse daqui. Então, propósito, também posso usar o for, só que o verbo vai ter que ir para o gerúndio, ok? Nessa daqui, algo em benefício a alguém. Então, se eu estou beneficiando alguém, eu vou usar o for também. He carries books for her. Que seria, ele carrega os livros para ela. Então, ele está fazendo algo para alguém. Então, for her, certo? O benefício do que ele está fazendo para essa pessoa. E aqui é uma expressão que é bem conhecida em inglês, good for you. Quando alguém faz alguma coisa boa, e aí a outra, né, diz por sarcasmo ou não, mas diz que bom para você. Né? Então, good for you, certo? Então, normalmente quando a gente tem algo em benefício a alguém, a gente usa o for como para, certo? Então, assim, vocês viram que é complexo, são muitas coisas, isso aqui não é tudo, certo? Isso aqui são os principais. Então, o que o pessoal mais erra, pela minha experiência, é aqui, quando usam dois verbos, que não usam to entre os dois, certo? Então, lembrar, dois verbos principais, segundo no infinitivo com to, seria to talk, to work, to dance, ok? Esse daqui o pessoal erra também, quando está falando para algum lugar e usa for, e não é for, seria sempre o to. Então, go to, certo? E quando for entregar algo a alguém, dar algum presente, então tudo que é for e o nome da pessoa, ok? Se caso você usar com o verbo, lembrar de usar o verbo no ing. Good? Qualquer dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, coloca aí nos comentários.